Olá, pessoal. Olha, hoje nós vamos fazer um pão recheado. Então eu vou fazer esse pão recheado passo a passo, fazer o recheio, primeiro eu vou fazer a massa, depois eu vou fazer o recheio, e vocês vão ver que maravilha de pão. Muito bom, um pão muito bom para o lanche. Então nós temos aqui o quê? A farinha de trigo, tá? Temos a farinha de trigo, mais ou menos mais 900 gramas, porque o restante eu deixo para mexer na massa, tá? Fermento, o fermento de pão, temos o açúcar, o óleo e o leite que eu deixei lá esquentando um pouquinho no forno, no fogo, né? Quer dizer, desculpe. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar toda a farinha de trigo aqui dentro, tá? Da batedeira. Vou colocar dentro da batedeira toda a farinha de trigo. Eu vou tirar esse batedor para facilitar a minha colocação. Ó, coloco tudo aqui. De uma vez só, tá? Não precisa colocar aos pouquinhos, não. Aqui é diferente do bolo, né? Coloca, ó, de uma vez só, coloca toda a farinha de trigo. Tá? Colocamos a farinha de trigo, já podemos colocar o batedor, tá? Agora nós vamos colocar o açúcar, tá? Aí colocou o açúcar, a receita, os ingredientes vai estar tudo abaixo do vídeo, tá? Coloco o açúcar, misturo bem com a farinha, né, para incorporar. Coloco o óleo. Nessa massa eu não levo nem coloco ovo. Coloco o óleo e agora eu vou misturar o leite com fermento. Aí vocês vão ver como fica. O leite, ele tem que ser colocado morno. Se você colocar o leite quente, seu dedo tem que aguentar. Porque se você colocar quente, o que vai acontecer? Vai estragar o fermento. Então, o que eu faço? Eu misturo esse fermento no leite, tá? E dissolvo. Eu não deixo ele sem dissolver, não, que não fica legal. Ó, dissolvo bem, tá vendo? Dissolvo bem o fermento para que ele possa incorporar na massa. E uma outra coisa também que eu ainda não coloquei, que eu tenho que colocar e eu me distrair, o sal, porque sem sal, impossível fazer um pão sem sal. Coloco uma colher de sopa rasa de sal, assim, eu encho o sal, a colher de sal e faço assim, ó, e deixo uma colher rasa, que senão fica muito salgado, tá? Agora nós vamos bater. Agora, para bater, eu vou ter necessidade de colocar um pouquinho de leite na massa e bater bem devagar. Ligar a máquina bem devagar. A batedeira, a máquina mole. Ligar bem devagar, porque aí vai batendo direitinho, tá? Ó. E batendo assim, aos pouquinhos. Mexendo e desligando, pra farinha não soltar. E continua colocando leite. Tá? Tem que ser bem devagar mesmo. Aqui, pessoal, já estou aqui na pia, né? Então, o que a gente vai fazer? Sovar, tá? Isso aí tem que sovar firme, para a massa poder ficar fofinho. Senão a massa fica uma massa dura, ressecada. E essa massa é uma massa muito boa, serve para fazer pizza, esfirra, tudo você imaginar. Entendeu? Você consegue fazer com essa massa. Então, a gente vai sovando, mas sovando mesmo, tá? Batendo bem. Ó, fica assim uns de 8 a 10 minutos. Quando você sentir que ela está leve, uma massa leve, tranquilo, é a hora de parar. Tá? Ó. E vamos deixar, depois que terminar de sovar, vamos deixar descansando por 40 minutos. E hoje o tempo está frio, é muito mais complicado fazer massa de pão com o tempo frio, que custa crescer.
gente consegue. Ó. Vou parar o vídeo um pouco, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Agora nós vamos fazer o molho pro nosso pão recheado. Então o óleo já está no fogo. Eu vou colocar cebola e pimentão, tá? Colocando cebola e pimentão, refogando bem. Deixar refogar bem. Depois vamos acrescentando outros ingredientes. Oi, pessoal, acrescentei a salsinha picada, sal, né, a gosto, e agora acrescentei a salsicha. Então eu vou misturar e vou deixar a salsicha, quer dizer, a salsicha não, o molho apurar, né? Vou deixar o molho apurar e depois vou desligar o fogo. Olha só que maravilha de recheio. Não ficou um recheio molengo demais, né? E nem grosso. Ficou um recheio no ponto. Ó. Esse recheio que é bom. Na hora que for colocar, se você achar que ainda tá muito úmido, é só botar uma peneirinha assim, ó. Botar numa peneirinha, sacudir um pouquinho e rechear. Mas tô achando ótimo, tá? Vou deixar secar só mais um pouquinho. Vou deixar esfriar e rechear os pães. Vão dar 2 pães grandes. Oi, pessoal. Olha como a massa dobrou de tamanho. Ó, que maravilha aqui, ó. Cada pedaço, cada parte dessa, eu vou montar um pão grande. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar um pouco de farinha de trigo, passar aqui na pedra, tá? Passar na pedra um pouco de farinha de trigo. Aqui, ó, que maravilha, ó, como tá fofinho. Ai, que delícia, gente. Vou passar o rolo. Passar o rolo, passa assim um pouquinho de farinha de trigo. Não muita coisa não, tá? E vou abrindo a massa. Tem que abrir a massa ao comprido, que é pra poder rechear o pão, ficar recheado legal. Tá? Então, ó, vou abrindo a massa. Abrindo bem. Não pode deixar muito fino assim, pra ela cortar não, tá? Mas a gente vai abrindo de jeito que você perceba que dá pra enrolar numa boa, tá? Só você perceber assim, sentir a textura na mão, ó. Opa, ó. Ó que beleza. Que massa maravilhosa. Então agora, eu não gosto de deixar ela muito grossinha não, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho mais fino. Não fina demais, mas um pouquinho que dê pra enrolar o pão direitinho. Ó. Tá? Ainda tá um pouquinho grossa. Tira um pouquinho, ó. Agora nós vamos colocar o recheio. Só que tem o seguinte, aquilo que eu falei pra vocês. Se vocês perceberem, eu tô percebendo que esse recheio tá um pouquinho líquido, tá? Tem um pouquinho de caldo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou coar um pouquinho pra ele, ó, aqui ó, tô coando um pouquinho pra ele não ficar tão mole, não estraga a massa também. Aí vem assim, esse recheio dá pra 2 pães, tá? Se eu sentir que eu preciso botar mais um caldinho, eu pego aquele caldo e coloco, entendeu? É jogo rápido, não tem problema, ó. Aí nós vamos fazer isso, ó. Aqui a minha cozinha é um pouco escura, sabe? Mesmo com luz, ela é um pouco escura, então às vezes dificulta. Ó, tá vendo? Ó que maravilha de recheio, gente. Imagina esse pão assadinho. Aí eu vou pegar na parte menor, eu sempre pego assim na parte mais estreitinha e vou fazendo isso, ó. Vou trazendo, acertando direitinho, pra não ter problema. Ó, faço isso aqui, ó, tá vendo? Vou fazendo assim, ó, fazendo assim. Aqui eu dobro um pouquinho, ó, pra cá, pro lado de cá, porque essa parte aqui vai ficar embaixo do tabuleiro. Eu dobro um pouquinho, ó, faço assim, ó, e coloco no tabuleiro.
Eu não vou colocar 2 em cada tabuleiro, não, porque eu estou sentindo que vai ficar muito amassado. Eu gosto do pão bem bonito. Aí eu coloco 1 em cada tabuleiro assim, ó. Tá vendo? Ó que beleza. Pode até colocar 2. Aqui dá pra colocar 2 tabuleiros, dá pra colocar 2 sim. Uma coisa linda que fica. Ele cresce, vai ficar larguinho. Então vamos botar nesse tabuleiro mesmo. 2 em cada tabuleiro que dá pra pôr. Olha, aqui ó. Eu estico sempre um pouquinho a massa assim, pra ele ficar, o pão ficar compridinho, tá? Então aqui eu vou abrindo, fazendo assim, ó. Abrindo sempre assim, ou pra cima ou pra baixo. Aqui, um lado de outro. Fazendo assim é mais fácil pra gente rechear. Eu faço assim. Quando eu estou embalando o pão, enrolando, eu ligo o forno em 250 graus, deixo um pouquinho lá. Depois, eu desligo o forno, eu vou lá, desligo e coloco o pão lá dentro para dar tempo dele crescer naquela quinturinha. Ele vai crescendo. Quando eu notar que ele cresceu mais ainda, se estiver bem maior, o que eu faço? Eu ligo o forno, aí eu deixo assar direto. Pincelo com gema de ovo e deixo assar direto. Então, isso nós vamos fazer hoje aqui. O recheio deu pra tudo. Maravilha. Tá? E, ó. Esse eu acho que ficou até um pouquinho mais recheado que o outro. Ó. É assim mesmo. Ó, vamos fazer, ó, enrolando, puxando sempre assim, ó, pra ele ficar bem bonito, tá? Ó, quando chegar aqui, é aquilo que eu falei pra vocês, vamos dobrar um pouquinho, dobra também desse lado, ó, é só colocar no tabuleiro. Esse aqui, ó, viu? Ficou maior, então eu vou colocar no outro tabuleiro. Tem isso também, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele fica um pouquinho maior, a gente não repara, né? Mas ele tem que ser aproveitado, né? O pãozinho tem que aproveitar. Então, eu vou trocar de tabuleiro, tá? E assim, não atrapalha nada a troca. É só pegar direitinho, com jeito, ó. O outro também que já tá crescendo, eu posso trocar, botar no tabuleiro só pra assar tudo direto, né? Aí, encosto assim, o que que vai acontecer? Ele vai crescer e depois junta um pouquinho com esse, tá? Eles vão ficar juntos. Aqui parece que quebrou um pouquinho, ó. Eu vou puxar uma massinha, que é para o recheio não... A gente tem que ter cuidado para o recheio não sair, tá? Na hora que eu virei, eu senti que... Ó, vou botar assim uma massinha, um jeitinho aqui, ó, tá vendo? Que a massa de pão tem essas vantagens. Ó, só acertar um pouquinho. A gente acerta um pouquinho aqui, ó. Vamos acertando assim. Daqui a pouco ele está enorme, crescido e nós vamos assar. Vai ficar uma maravilha esse pão. Esse pão é muito bom. Oi, pessoal. Agora eu deixei o pão no forno para aquecer. Como eu fiz? Eu acendi o forno a 250 graus durante uns 5, 6 minutos mais ou menos. E depois disso eu apaguei o forno e deixei o pão para ele subir um pouco mais, tá? Aí ele sobe um pouco mais, para ele subir um pouquinho mais. E aqui eu vou passar agora as gemas, tá? Para poder colocar no forno, para ele realmente assar. Então, aqui eu coloquei 2 gemas e um pouco de açúcar, pouquinho açúcar, uma pitadinha de açúcar. Para que isso?
para ficar bem coradinho, que aí ele fica bem coradinho, tá? Então eu venho assim, ó, devagar, levemente. Por quê? Se eu fizer com força, o pão ele vai amassar, vai abaixar, né? Ele fica baixinho. Então eu tenho que fazer com cuidado para ele não estragar. Ó, pego assim, levemente, vou passando no pão, tá? Passando no pão, bem leve. E levo em forno quente, a 200 graus, tá? Eu primeiro faço assim, eu aqueço bem meu forno, a nível de 250, por aí. Depois diminuo, passo para 200 graus. E depois vocês vão ver como o pão vai ficar lindo, muito bonito. Ó, tá vendo? Faz assim, às vezes se a gente não tiver muito cuidado, abre a massa. É complicado, então tem que fazer direitinho, tá? Olha que maravilha de pão, que beleza que ele ficou, enorme. Ele fica um pão bonito, olha que coisa linda. E gostoso também está, hein? Agora eu vou partir um pedaço para vocês observarem como fica. E outra coisa também, ele fica bem macio, tá? É um pão macio, um pão bonito, muito gostoso mesmo. Vale a pena. Olha que coisa mais linda. Olha a fatia. Ele ficou um pouquinho, ele soltou um pouquinho do lado, mas isso não tem importância não, gente. Ó, que beleza que ficou de fatia e muito gostoso. Vale a pena. Gente, se inscreva no canal, dê um link e compartilhe para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. Abraços.